Se eu for trabalhar com geometria euclidiana, o espaço tem 3 dimensões. O espaço é tridimensional. Por quê? Porque se não for, a gente vai ter que reinventar todas as declarações que a gente faz sobre... Vai ter que rever tudo. Porque vai ter um monte de coisa que dava certo passando a não dá mais. Vamos pensar no seguinte. Imagina seres de um universo bidimensional. Esses seres são triângulos, são quadrados, são círculos. Tá legal? Esses seres vivem aqui em cima da mesa. Tá? Eles se deslocam, eles vão à festinha, tá? Trocam e-mail, aqui em cima da mesa. Tá? O troço de espaço é engraçado, porque, por exemplo, quando eu digo que o espaço é o lugar das formas, uma das coisas engraçadas é que você perguntar para alguém qual o espaço de um pendrive. Se dá o tamanho do espaço virtual, porque dependendo do tamanho você determina até quanto de forma você pode colocar nele. O espaço virtual hoje dá uma outra ideia dessa brincadeira de espaço. Se você chama alguma coisa de forma, essa forma tem que aparecer em algum lugar. O lugar onde ela aparece a gente chama de espaço. Né? O espaço virtual é um barato, você ficar pensando o que é o espaço virtual. Mas mais legal é pensar nos seres que estão convivendo aqui nesse universo aqui da mesa. Falou? Legal. Primeiro me conta uma coisa. O senhor triângulo que está aqui, está aqui com um senhor quadrado na frente dele. Eles são seres de 2 dimensões. Como é que o triângulo vê o quadrado? Ele vê um quadrado? Não. Se ele está em 2 dimensões, ele vai ver segmentos. Talvez ele tenha... É claro que isso aqui não existe, tá? Não existe porque se você pensar que seres dessa forma eles seriam partidos. Nós não poderíamos ter 2 dimensões, tá? Não vamos discutir isso. Senão a gente vai ficar aqui discutindo, já está saindo da brincadeira. O que eles poderiam ver talvez fosse profundidade. O triângulo, por exemplo, quando visse o quadrado, quando o quadrado se virasse, ele de repente via um lado do quadrado indo mais para longe, indo mais para perto. Por exemplo, o triângulo reconhece o círculo como um troço que não muda nunca, porque ele vai ver um segmento de reta. E o círculo pode virar à vontade, porque ele vai ver, na verdade, é como se estivesse vendo diâmetro o tempo todo. Tá? Agora, se ele vê, sei lá, um triângulo-retângulo, o triângulo-retângulo vai se movimentando, aqui nesse plano, ele veria o segmento aumentar, o segmento diminuir, tem um limite. O mundo dele seria uma coisa esquisita. Tá. Agora, imagina que eu, um ser superior da 3ª dimensão, tá, visse esses caras em cima da mesa e vou fazer o seguinte, eu vou pegar um deles e tirar da 2ª dimensão e colocar ele na 3ª. Ele vai ver os outros companheiros dele de uma forma que ele nunca viu. O que vai acontecer com esse cara? Louco, enlouqueceu. Ele ficou maluco. Você acaba de acabar com o cérebro do cara. Tá? Vai. Não é esse mito da caverna, porque aqui não funcionava. Ele vai enxergar coisa que ele não tem condições de entender. Na verdade, na minha opinião, se isso fosse possível eu tirasse, esse cara simplesmente não ia entender nada. Porque o que você vê, você aprende a dar significado. Você significa as coisas. Você não nasce sabendo ver, não sonha com isso, não. Você não nasce sabendo ver, você aprende isso. As coisas vão ganhando sentido, ganhando significado. Você tirar o cara e mostrar um mundo que não tem significado nenhum, para mim é parecido com, quem já assistiu aqui 2001 Odisseia no Espaço, que tem uma parte que aparece um monte de luzes, aí eu já vi gente falando, não, aquilo significa isso, significa... Na minha opinião, não significa nada, porque o que está acontecendo é exatamente a ideia de um cara que saiu da dimensão que a gente está e foi para uma outra dimensão e está vendo coisas que são incompreensíveis para a natureza humana. Inclusive, ele mistura no filme passado, presente e futuro. Tá certo? Aí, o que é aquilo? Aquilo é o incompreensível. Se é o incompreensível para o humano, não tem de compreender, porque a proposta é não compreender. Tá? A ideia é essa. A não ser que você tenha terminado o curso de Zen, para conseguir entender o que está rolando por lá. Tá? Na minha opinião, é isso que acontece. Tá legal? Me conta mais uma coisa.
Eu não posso tirar, porque o cara não vai conseguir enxergar. Mas eu vou montar aqui e eu, para não deixar o cara maluco, resolvi fazer o seguinte. Peguei um cubo. Essa superfície aqui é líquida. Eu peguei o cubo e mergulhei na superfície deles. Ele vai enxergar o cubo, ele vai enxergar cortes do cubo na segunda dimensão. Ele não vai enxergar um cubo de terceira dimensão. Ele vai enxergar cortes do cubo na segunda dimensão. Um ponto, dimensão 0. Estica. Um segmento, dimensão 1. Desloca o segmento. Um quadrado, dimensão 2. Um cubo, dimensão 3. Agora pega o cubo e expande, sem enxergar, obviamente, para uma quarta dimensão. Você tem um hipercubo. Você consegue calcular o número de arestas, você consegue calcular a relação dentro do cubo. O hipercubo existe como estudos. Tá? Não vou falar como figura, mas seria uma figura da quarta dimensão. Existe um programa de computador que mergulha o hipercubo na terceira dimensão. Nós enxergamos imagem de um objeto de quarta dimensão no nosso universo, num espaço de 3 dimensões. Ele mergulha o hipercubo na nossa dimensão. Esse programa existe. Eu acho que ele pode ser baixado, nunca fiz isso, porque uma vez eu procurei, eu sei que esse programa existe já há um bom tempo, foi uma tese de doutorado, o cara que fez uma brincadeira dessa há muito tempo atrás. Aí eu tinha uma vontade louca de ver o que é um hipercubo na nossa dimensão. Tá? Aí, há algum tempo atrás, eu entrei na internet e vi um troço parecido discutindo essa questão, e eu tive a impressão de que o programa deve ser baixado, mas eu nem arrisquei, porque a minha máquina não é... A minha máquina é da terceira dimensão. Né? Eu ia ter tempo, não estava com tempo, mas que eu fiquei curioso, fiquei.